Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 5 do livro de Zacarias, as visões do rolo voando e da mulher e o Efa. Estamos vendo o 16º livro, Zacarias, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos, os quais, temos dito, são divididos em duas partes, os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas menores são 12 livros, 67 capítulos, 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia do capítulo de número 5 do livro de Zacarias. Estamos estudando esse livro, cujo pano de fundo histórico é o mesmo de Ageu, sendo que a ênfase de Zacarias não era somente a reconstrução do templo, como já vimos em Ageu, mas ele também encorajava o povo quanto a Jerusalém ser o local, num futuro de médio prazo, para o reino de Deus. Estamos na primeira parte, no 5º capítulo. A primeira parte, as profecias com aplicação imediata. Começou no capítulo 1º e vai até o capítulo 8. Estamos em continuação. E como já dissemos, desde o primeiro versículo até o capítulo 8, estaremos vendo as profecias que foram entregues aos primeiros a retornarem do exílio, enquanto lutavam com o desafio de reconstruir o templo. E assim dividimos também essa parte em 5 sessões. E nós estamos na sessão de número 3, que é a sessão C. 8 visões noturnas. Continuação, as 8 visões noturnas. Como já falamos, essas são as 8 visões noturnas que Zacarias recebeu a respeito do que Deus faria com relação às dificuldades que os que retornaram enfrentariam. Essa sessão 8, essa sessão a sessão C, nós dividimos também em 8 subseções. E nós estamos vendo a 6ª, que é o rolo volante. Essa é a sua 6ª visão, a visão do rolo voante. A 6ª visão trata de um rolo voante. Sua mensagem é de que o Senhor, que ama e restaura o seu povo, também é justo e ainda punirá a iniquidade. Essa visão, bem como a que se segue, adverte aos que retornarem do exílio a não negligenciarem a responsabilidade deles por medo do julgamento. Eles deveriam compreender que Deus trataria do problema do pecado na terra prometida. Zacarias continua a ter as suas visões e o anjo lhe pergunta o que via. E ele responde o óbvio, que via um pergaminho que voava e deu as exatas dimensões dele, 20 côvados de comprimento por 10 de largura. Era realmente um grande rolo que estava aberto para que todos pudessem ler as suas palavras. Como está implícito no contexto, o rolo continha palavras da lei. Sua grande proporção era apropriada para a tarefa de cobrir toda a terra prometida, ou seja, de lidar com cada pecado. Verso de número 3. O anjo, então, lhe diz o que estava escrito no rolo. Eram as maldições que estavam sendo derramadas sobre a terra, pois que tanto o ladrão como o que jura falsamente agora estavam sendo expulsos, conforme era a maldição aquela contida na lei, especialmente em Deuteronômio 28, dos versículos 15 até o 68. Como em Ageu, do capítulo 1, do verso 1 ao 11, o profeta enfatizou que a obediência traria bênçãos e que a desobediência traria maldições de Deus sobre a comunidade restaurada. Como nos 10 mandamentos, Êxodo 32:15, e em outros tratados do mundo antigo, o rolo contemplava os 2 lados do acordo. Provavelmente, a maldição não era dirigida apenas a esses 2 pecados citados do ladrão e do que jurava falsamente, pois esses eram apenas pecados representativos. A palavra de Deus sempre cumpre os seus propósitos. Isaías 55:11. Aqueles que descumprem a lei de Deus certamente sofrerão as consequências que sua palavra de maldição traz. Os que retornaram do exílio haviam permanecido em rebelião contra Deus e voltariam a pecar depois do término do ministério de Zacarias. A ameaça das maldições ainda permanecia sobre eles. Subseção 7. A mulher dentro do Efa. Essa é a sua 7ª visão, a da mulher dentro do Efa.
A sétima visão enfatiza a eliminação da impureza da terra que aconteceria durante os dias de Zorobabel e Josué. Essa visão reforça que Deus trataria do problema da impiedade. Depois da sexta visão, o anjo que falava com ele chamou a atenção dele para a nova visão que tinha surgido e que Zacarias lhe perguntou o que era. E ele respondeu que era um cesto, um efa. Conforme nós estamos vendo, o recipiente era do tamanho de um efa, cujas dimensões exatas são desconhecidas, mas está claro que era grande o bastante para conter dentro dele uma mulher. Nele, disse o anjo, estava o pecado de todo o povo daquela terra. Algumas versões traduzem por aparência, por pecado, por exemplo, a NVI. Mas iniquidade parece se encaixar melhor no contexto da visão e recebe considerável apoio de versões antigas. Ao retirar a tampa de chumbo dentro do cesto, havia uma mulher sentada. Aqui, a mulher é usada para personificar a iniquidade. Porém, veja a mulher como justiça no verso 9. O anjo diz para Zacarias que era a perversidade e imediatamente a empurrou para dentro do cesto e tapou-a com a tampa de chumbo. Por que exatamente o chumbo e não qualquer outro material? Hoje, modernamente, sabemos que nenhuma radiação consegue penetrar por ele, por causa da sua consistência. Zacarias então torna a erguer os seus olhos e torna a ver de chegarem diante dele duas mulheres com asas de cegonha. Havia vento em suas asas que foi capaz de fazê-las erguerem o cesto entre o céu e a terra. Essas mulheres eram agentes de Deus para retirar a iniquidade da terra. Deus determinou eliminar o pecado do seu povo após o retorno do exílio. Salmos 103, versos 11 a 12, Miqueias, capítulo 7, versos 19. O primeiro versículo do capítulo 5 diz: Tornei a levantar meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. E o versículo de número 11, encerrando o capítulo de número 5, respondeu-me ele, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E quando a casa for preparada, a efa será colocada ali, naquele lugar. O profeta de Deus ficou curioso para saber para onde estariam levando aquelas mulheres, aquele cesto com a iniquidade dentro. E o anjo respondeu que estariam levando para a Babilônia, conforme a NVI, ou Sinar, conforme a Ara. Sinar era uma antiga palavra hebraica, Shinar, usada como uma possível alusão à Torre de Babel, um símbolo da oposição a Deus. A Babilônia, não Jerusalém, o local de habitação do Santo de Israel, era um símbolo apropriado para a iniquidade. De fato, Zacarias ensinou a seus ouvintes que eles deveriam ter deixado seus maus caminhos na Babilônia, porque esta pecaminosidade não tinha lugar ali na terra prometida. Amanhã estaremos lendo Zacarias capítulo 6, onde veremos a oitava e a última visão daquela noite. Foram 8 visões numa só noite. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site jamaisdesista.com.br. A parte escrita gratuita está lá, todinha para você, à sua disposição. Nosso programa de rádio Momento Missionário, radio.ossemeadores.com, todos os dias, 8h30 da manhã. E aos sábados, 15 horas, com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, trazendo uma palavra de vida, de edificação para as nossas vidas. Nossa loja virtual, a rádio é radio.ossemeadores.com. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Lá você vai encontrar nossa literatura, Bíblia, livros, todo o material que você deseja. Curte aí o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, não esqueça de clicar no sininho aí para você acompanhar nossas atualizações. Estamos aí com esse projeto que começou dia 21 de abril de 2016 e ele só vai terminar dia 23 de julho de 2019. A Deus toda a glória. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.